Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, 28ª Parashá, porção Korah. Korah, sinônimo de rebelião. Korah está em Números 16, verso 1, até o capítulo 18, verso 32. Temos Haftarah em 1 Samuel 11, 14, até o capítulo 12, 22, e na Brit Hadashah em Judas 11. Queridos, o tema de hoje é quando a ambição se disfarça de espiritualidade. O texto-chave é aquele que diz: toda a congregação é santa. Números 16, 3. Todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Começando então, no capítulo 16:1, diz assim: Korah, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes, ou seja, líderes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moshe e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e Adonai está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Eterno? Tendo ouvido isto, Moshe caiu sobre o seu rosto e falou a Korah e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Eterno fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Queridos, na sequência nós temos o castigo dos rebeldes, tumulto, novo tumulto e mais castigo. No capítulo 17 nós temos o bordão de Arão que floresce, e finaliza no capítulo 18 com os deveres e direitos dos sacerdotes. Sem dúvida alguma, esta é uma das porções mais dramáticas da Torá. Nós temos aqui uma rebelião que aparentemente tinha argumentos legítimos. Por quê? Porque disfarçada de espiritualidade. Toda a congregação é santa. O Eterno está no meio da congregação. Todos são santos. Mas a Torá, ela nos revela, gente, algo profundo. E aí eu quero que os irmãos atentem, sobretudo porque todos os anos, isso é um princípio, aliás, que é amplamente discutido no meio do nosso povo, e prestem atenção nisso, nós ficamos sob a energia da semana, do estudo da porção semanal. E nessa semana, nessa energia da rebelião, sempre tem, todo ano tem. Para aqueles que não se atentam, para aqueles que não vigiam, nós vemos claramente o espírito de rebelião. E aí, queridos, temos que tomar cuidado. A palavra é clara: aquele que pensa estar em pé. Ou seja, temos advertência para orar e vigiar o tempo todo. Não nos vangloriarmos na nossa situação, porque às vezes nós nos autoavaliamos e achamos que somos bons, achamos que estamos bem. Só que por trás disso já tem uma soberba, uma arrogância que pode nos derrubar. Então, queridos, nem toda linguagem espiritual nasce de um coração submetido ao Eterno. E aí, cuidado com isso. Porque quando a nossa ambição ela dá lugar para algo em prejuízo do reino, nós somos capazes de espiritualizar. Já falei isso N vezes. Somos bons em nos auto-justificar. Somos bons em apresentar argumentos espirituais que enganam a nós mesmos.
Mascarar. Exatamente. Máscara, teatro, performance. E aí a palavra para nós é: do Eterno não se zomba. O Eterno não se permite que nós escarneçamos dele. Então, queridos, quer falar alguma coisa? Então nós temos que atentar para isso, né? Cuidado com o que está no nosso coração. Há rebeliões que se vestem, têm roupagem de santidade. Há ambições que são justificadas por versos bíblicos. A fundamentação é boa, né? Mas o que está por trás? O que efetivamente está nos movendo? Ou seja, qual é a kavaná, a intenção? Né? Invejas, sentimentos facciosos, sentimentos de separação e não de junção. A palavra fala, né, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, em união, em unidade. E aí o espírito de Corá traz o que? Divisão, traz dúvida, traz ambição, traz inveja. E nisso nós precisamos vigiar. Na verdade, nós estudamos Corá, mas o estudo não é sobre Corá. O estudo é sobre nós, cada um de nós. E o que nós percebemos para que tiremos aplicações práticas para nós? Corá não aceitou o lugar que o Eterno lhe deu. Aquilo que falei mais cedo, o Eterno nos designa para uma missão, e muitas vezes nós deixamos a missão de lado para olhar a missão do outro, e nós não queremos a nossa, mas queremos a do outro. E isso é altamente prejudicial, tanto para nós, quanto para o conjunto, para a congregação. Por quê? Porque manifestamente estamos com uma kavaná enviesada, distorcida. E temos que cuidar para que não caiamos e não levemos outros também a cair. Como nós sabemos, gente, Corá era um levita, era da tribo de Levi, não era um homem comum, pertencia à família mais honrada entre os levitas, ou seja, ele já possuía uma posição elevada. Ele já tinha um status que outros não tinham. Mas o que aconteceu? Ele queria mais. Ele não estava satisfeito. A honra que ele recebera, para ele, era pouca. Ele queria mais. Ele queria a honra de outrem. No caso de Arão, ele queria o sacerdócio. Era neto de Levi, né? Pois é. Então o Eterno designou quem para o sacerdócio? Arão e a sua casa. E Corá queria esse sacerdócio, ambicionou algo que o Eterno não tinha para ele. Então, queridos, o problema aqui é a insatisfação. Ele não estava satisfeito com o papel dele no reino. Ele não encampou aquilo que o Eterno lhe designara. É aquela coisa, né? Se cada um fizer a sua parte, o reino funciona. E aliás, a Brit Hadashah fala em justa cooperação de cada parte. E compara a congregação a um corpo onde o cabeça é Yeshua, onde o Eterno está acima de Yeshua, coordenando esse cabeça que coordena o corpo. Nós somos membros deste corpo. E quando não há uma justa cooperação de cada parte, nós comprometemos todo o corpo. E muito mais quando um membro, ele não quer ser aquele membro, ele quer ser outro membro. Ele é uma mão, mas ele não quer ser mão, ele quer ser perna. E aí ele começa a agir como perna. Opa, mas já tem alguém no lugar da perna, já tem alguém que é perna. E aí começa o quê?
desestruturar o corpo. Insatisfação na posição que o Eterno lhe colocou. E aí, lógico, nós temos que pensar, né? Estamos satisfeitos com o papel que o Eterno nos deu? Temos a noção exata do nosso papel no reino? O que eu estou efetivamente fazendo para a concretude dos propósitos do Eterno? Ou eu estou insatisfeito, assim como Cora, e almejo outras coisas que obviamente o Eterno não me designou? Queridos, a maior porta para a rebelião é a incapacidade que temos de sermos gratos, de agradecer ao Eterno por aquilo que Ele nos concedeu. Toda pessoa ingrata, ela é rebelde. E todo rebelde é ingrato. Ingratidão. Então, vejam que não é por falta de bênçãos. Todos recebem, todos são abençoados, né? Mas porque, na verdade, nós queremos a bênção do outro. Nós queremos a bênção do outro. E aí, o princípio é esse, né? Eu estou competindo com alguém, eu tenho me comparado a alguém, ou eu tenho a consciência de estar cumprindo com o papel que o Eterno me designou. Então vejam que aqui ocorreu o pecado da comparação. Né? Cora, ele chamou atenção. Moshe era o líder, Arão era o sacerdote, e os seus filhos, os filhos de Arão, herdariam o sacerdócio. Então ele concluiu o quê? Por que não eu? Né? Essa pergunta, gente, foi que o destruiu. Por que não eu? Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é mais capacitado do que o outro. Toda a congregação é santa. Por que não eu? E aí, queridos, nós vemos o quê? Em todas as escrituras, esse padrão ele é evidenciado. Nós temos o exemplo de Caim, né? Por que o Eterno aceitou o sacrifício de Caim, de Abel? Né? Nós temos o conflito de Saul, né? Por que Davi é tão admirado? Nós temos o conflito dos irmãos de Yosef, né? Por que Yosef está sendo destacado entre nós? E nós temos os líderes religiosos nos dias de Yeshua, né? Por que o povo está seguindo essa pessoa que está se dizendo, se auto-intitulando Mashiach? Sempre o mesmo veneno, comparação, resultante de insatisfação. Queridos, lá na Brit Hadashah fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. Cada um tem uma missão. Cada um tem uma missão. O Eterno não chama todos para desenvolver a mesma missão, mas Ele chama todos para serem fiéis. Fidelidade é o que Ele exige de cada um. Não importa o local, a missão na qual estamos, mas que seja nessa missão outorgada pelo Eterno, que nós sejamos fiéis. E quem é fiel no pouco? Exatamente. Se aprouver ao Eterno nos colocar acima, gente, Ele mesmo fará. Ele mesmo fará. Quem é fiel no pouco, sobre muito, será colocado. E eu já falei aqui, ninguém cai de paraquedas numa posição de destaque. Né? Humildade, começar humilde, aceitar aquilo que o Eterno
está nos outorgando, a missão que Ele está nos dando, o privilégio é nosso. Alguns falam assim: eu quero ser copeiro, porteiro do reino. Não importa, mas eu quero estar lá. Será? Será que isso é verdade? Se assim o fosse, não haveria essas divisões. Porque a motivação das divisões é comparação, insatisfação, ingratidão, ambição, inveja. Quando se fala dessa comparação, o ego está sempre na jogada. Claro, por que não eu? Por que não eu? A pergunta que Cora fez: por que não eu? Por que Moshe? Por que Arão? Por que não eu? Toda a congregação é santa. De vocês já basta. O Eterno não fala com todo mundo? Então, queridos, a grande pergunta não é qual posição eu quero. A grande pergunta é: estou sendo fiel na posição que recebi do Eterno? Essa é a grande pergunta. Fidelidade. E aí, queridos, lá em Abacuque 2,4 diz, será que quando Yeshua vier, ou quando o Eterno restaurar todas as coisas, haverá fidelidade na terra? Fidelidade é o que está em baixa nos dias atuais. O que nós vemos hoje são conflitos entre iguais, conflitos na sociedade, conflitos nas famílias. Olha o tanto de crime, gente, que está acontecendo, homicídios, crimes sexuais, envolvendo os mais próximos. Tudo isso fruto de infidelidade. E aí, queridos, nós temos que tomar cuidado quando nós usamos uma verdade para promover uma mentira. Prestem atenção nisso. Nós somos bons em fazer isso. Nós usamos uma verdade, mas o que nós queremos na realidade é corroborar, fortalecer uma mentira. Vejam a verdade: toda a congregação é santa. Isso era verdade. O Eterno declarou Israel como uma nação santa. Enquanto nação, congregação, o princípio está correto. Uma nação sacerdotal. O que é ser sacerdote? O que é ser santo? Separado. Então, nesse aspecto, era verdade. E o Eterno está no meio deles. Mas Cora usou essa verdade para justificar a sua rebelião. Gente, esta é a maior arma do adversário. Por isso que Shaul adverte a Timóteo: procura apresentar-te ao Eterno como um varão aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. A única forma, queridos, que nós temos para que prevaleçamos contra o nosso inimigo, a Yetzirah, aquilo que vem contra nós, a maior ferramenta que nós temos é a própria palavra, é a santa instrução. É isso que vai extirpar de vez o mal que se nos apresenta. Yeshua combateu Hassatã lá no deserto com a palavra. E como Yeshua foi atacado? Pela palavra. Vejam, uma palavra utilizada para enganar. Mas Yeshua vem e coloca a coisa na perspectiva correta. Ou seja, tudo o que Hassatã disse é verdade. Fora do contexto. É verdade. No entanto, estava fora do contexto. Mas as palavras dele, que ele proferiu, de fato são
palavras contidas nas instruções, mas foram que tiradas do contexto, foram espiritualizadas para interesse próprio. Interesse próprio. Eu estou pegando algo, tirando do contexto para aplicar em meu favor. Ou seja, eu misturo a verdade com mentira. Eu coloco a minha motivação errada junto com a verdade. Foi exatamente o que a serpente fez no Éden, queridos. A mesma coisa. Ela não nega a palavra, ela distorce a palavra. Cora faz a mesma coisa. E aí, queridos, nós temos que... Qual é a aplicação? Nem todo verso ele produz o fruto, porque carece de discernimento. Qual é o contexto? O que esse conteúdo, nesse contexto, significa? E qual é a motivação? Qual é a motivação? Por quê, gente? Porque palavras corretas, elas podem proceder de corações corrompidos. Uma pessoa está totalmente alheia e com intenções egoístas, mas ela profere a palavra. E aí, para o incauto, ele ouve a palavra e fala assim: olha, esse negócio é bíblico. Tem razão. Como está com a pitada de motivação de cavanar egoísta, não percebe, a pessoa não percebe, e aí pronto, já fez o quê? Já disseminou uma semente do mal, já corrompeu a palavra. Exatamente. Pega todo aquele conjunto e absorve. O fermento, o levedo. Acabou. Queridos, aquilo que eu falei, a Parashá Cora nos ensina um grande princípio, preste atenção nisso. Vocês duas aí atrás, principalmente, preste atenção nisso. A Parashá Cora nos ensina uma verdade solene. Preste atenção nisso, gente. A influência perigosa, muitas vezes, ela não vem do mundo. Algumas surgem dentro da congregação, dentro do acampamento. Por isso, queridos, nós temos instruções para não apenas escolher andar com pessoas piedosas. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 1. Mas nós temos que discernir de forma contínua, incansável, quais são as vozes que nós estamos ouvindo e que efetivamente está moldando o nosso pensamento. Pois não? Eu e a Rosa estamos lembrando aqui, estou lembrando bem, nós comentamos exatamente isso na Parashá essa semana. E às vezes, porque está dentro da sinagoga, a gente baixa a guarda, abre o coração, chegou, a gente fica amiguinho, abre o coração e nem está atento ao que Yeshua falou, porque pelos frutos que a gente conhece. Quais frutos que a pessoa está dando? Qual o interesse que ela tem na palavra de Deus? É sujeito ao povo de Machia também? Ela é uma pessoa humilde que aceita a correção? Não é? Como é que está a casa dela? Está ordenada? Então a gente não olha os frutos e põe todo mundo na mesma régua. Yeshua falou para não fazer isso, que é perigoso. Verdade. Queridos, Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há desordem e toda sorte de males. Esse texto de Tiago, gente, ele é praticamente o resumo da Parashá Cora. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão, desordem e toda espécie de coisas ruins. É exatamente o que nós vemos em Cora. Liberar não é fácil, não. E aí nós percebemos, gente, que a rebelião não começou na boca. Ela começou onde? No coração. A Torá não diz hora nenhuma que Cora tinha inveja.
não expressamente, né? Mas todo o contexto da porção aponta nessa direção. E aí Moshe faz uma observação interessante, né? Acaso é pouco para vós que o Todo-Poderoso de Israel vos tenha separado da congregação e ainda buscais também o sacerdócio? Ou seja, Moshe, como líder, ele teve discernimento, ele identifica que é a raiz do problema, né? Cora não estava lutando por santidade, ele não queria ser mais santo, não queria se apresentar como alguém disposto a retificar os seus caminhos, né? Mas manifestamente ele expõe aqui uma insatisfação com o lugar que o Eterno havia lhe designado. E é exatamente essa, gente, a sequência de Tiago, né? Cora observa Arão e pergunta: por que ele e não eu? Né? Aí vem a ingratidão e com a ingratidão nasce o quê? Ambição egoísta. A inveja amadurece, surge a ação decorrente desse amadurecimento. Ele começa agora a agir. Qual é a forma de agir? Ele começa a buscar apoiadores para a sua causa. Deixa eu conversar com fulano, deixa eu conversar com Beltrano. Ou seja, ele constrói um movimento, forma uma facção com chavos. Cria, não gosto desse termo, mas eu vou ter que usar, né? O contexto é bem apropriado. Ele cria uma narrativa espiritual. Tudo parece espiritual, bate, mas a motivação ela não é espiritual, ela é pessoal, carnal. Então, queridos, eu aprendi o princípio, gente, onde eu estava ainda no meio evangélico, né? O meu líder, ele falava assim: é muito fácil para identificarmos se uma pessoa está instruindo de acordo com a vontade do Eterno ou se ela tem uma motivação pessoal. Muito fácil. Se aquilo que ela está falando te aproximar do Eterno, te apontar o Eterno e fazer com que você sinta mais desejo em buscar o Eterno, em buscar a retidão, a exatidão da palavra, ok, está certo. Agora, se de algum modo ela está promovendo, se autopromovendo, buscando algum benefício pessoal, cuidado. Não está apontando para o Eterno, não está apontando para a sua santificação, não está apontando para a sua retificação. Cuidado. E esse é o princípio, gente, que eu sempre me agarrei a ele. Né? Exatamente o que acontece aqui em Cora. Qual é a motivação? Com que motivação fulano está agindo? Com que motivação Beltrano está convalidando a ação de fulano? Por quê? Porque vemos claramente um cunho pessoal. Não está claro para mim que isso aponta para o Eterno, para uma vida de santificação, para uma vida de comunhão com Ele, de aproximação dEle, para que eu cumpra melhor e de forma diligente as tuas santas instruções. Pois não. Você comentou em outro momento que o Espírito Santo não habita naqueles que não têm reverência, obediência. Que não obedecem ao Eterno. Não obedecem ao Eterno. Então a gente percebe nesse caso aí que o Espírito Santo não consegue trabalhar nessa situação, né? Porque o indivíduo ele tem uma rebeldia, não está obedecendo ao Eterno. Como é que o Espírito Santo pode estar atuando nele, né? Só uma retificação. Nós estamos muito acostumados, né, e ainda presos ao ensino ocidental romano no que toca ao Ruach HaKodesh, ao Espírito do Santo. O que é o Espírito do Santo? Não é, gente, uma terceira pessoa. Não é alguém autônomo. O Ruach HaKodesh é poder
Poder de quem? De Deus. Poder do Eterno. O Eterno nos capacita, fala que o Eterno nos dá o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, portanto o Espírito do Santo, para uma finalidade, qual seja? Obedecer os mandamentos. Exatamente, isso está lá em Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei o meu Ruach, concederei o meu Ruach HaKodesh, o meu Espírito, o meu poder, para que vocês consigam andar de acordo com os meus estatutos, ordenanças e mandamentos. É aquilo que eu falei mais cedo. Para que o Eterno vai dar poder para alguém que não quer andar em retidão? Não faz sentido. É como dar uma Ferrari para alguém que não sabe nem dirigir um Fusca. Loucura. Não faz sentido. Né? Agora, se a pessoa sabe dirigir um Fusca, se ela tem humildade de continuar dirigindo um Fusca e capacitando, o Eterno pode dar uma Ferrari para ela? Claro que pode. Eu não estou falando de mensagem da prosperidade. Você não está falando do Fusca, né? Nem de Ferrari. Nem de Fusca, nem de Ferrari. Achando que ia ganhar uma Ferrari. Não é sobre carros, né? Não é sobre carros. Não é sobre carros. E aí, queridos, qual é o resultado de tudo isso? Desordem. Desordem. Confusão. E quando isso acontece, gente, tem estrago. Eu costumo dizer isso, né? Muito no meio jurídico acontece muito, porque também no meio jurídico é interessante nós tomarmos medidas preventivas. No mundo espiritual, o tempo todo nós somos advertidos a prevenir. Fala que o sábio vê o perigo e foge, se afasta. O tolo vê o perigo e avança sobre ele. Ele quer, não, eu sou bom, é claro que isso não vai me pegar, né? Isso é conduta de tolo, conduta de tolo. E aí eu costumo dizer isso, gente, quando nós não agimos de forma preventiva, aí ocorre um incêndio, juridicamente falando, né? O profissional, ele é chamado para apagar o fogo. Só que quando vai apagar o fogo, o que já aconteceu? Alguma coisa já se queimou. Já houve o quê? Prejuízo. Aqui nessa situação é a mesma coisa. Aconteceu a conduta, já tem prejuízo. Já houve aqui uma ruptura de ordem. E aí, por causa dessa ruptura, né, muitos já foram contaminados. E aqui no caso em questão, 250 líderes. E vamos ver aqui quais foram as consequências para os demais. Ou seja, toda a congregação, toda a comunidade entrou em crise. Abalou todo mundo. Houve divisão de liderança. Houve confusão. A congregação ficou confusa. Por quê? Porque a autoridade foi questionada. Aí vem o caos da congregação, exatamente como Tiago descreve. Olha aí, ocorre toda sorte de males. Ou seja, um resultado final devastador: divisão, julgamento, morte, praga, sofrimento coletivo. E aqui, gente, eu chamo a atenção mais uma vez. Aquele que se achega ao Eterno, ele quer, obviamente, presumo, que ele quer integrar uma comunidade santa. Ele está buscando uma espiritualidade genuína, verdadeira. E em assim agindo, é óbvio que ele quer se corrigir, ele quer retificar. E quando inserido nesse contexto, que outros o admoestam, outros contribuem para o seu crescimento, ocorre uma coisa boa. Só que pode ocorrer omissão, ou pode ocorrer o que aconteceu aqui também.
uma exposição da palavra com argumentos mentirosos, falaciosos, argumentos em benefício próprio ao invés de em benefício coletivo. E aí, gente, a palavra nos adverte quanto a isso. Nós seremos responsabilizados. E isso é corresponsabilidade. Então o reino, gente, ele tem um princípio de corresponsabilidade. Não tem espaço no reino para quem pensa: eu não tenho nada com a vida do fulano, ele leva a vida do jeito que ele quiser. Se você pensa assim, você não tem um chamado para o reino. Porque o amor que Yeshua fala, de amor ao próximo, e é exatamente esse é o amor que é pregado, que é determinado pela Torá, né? Porque quando Yeshua não criou esse mandamento está lá em Levítico, né? De amar o próximo como a si mesmo, é um amor de redenção, é um amor de salvação, de retificação. Se eu não me importo com o próximo ao ponto de eu me doar e me desgastar por ele, para colocá-lo no caminho correto, o próprio caminho não é para mim. Eu não quero ter esse trabalho. E aí, claro, se nós pensamos dessa forma, nós estamos enganados, ou estamos nos enganando. Estamos com o sentimento do mundo dentro do reino. Cada um é responsável pela sua vida. Não, gente, nós somos corresponsáveis. Isso é corpo. Corresponsabilidade. Um dedinho aqui está inoperante. Eu falei assim: ué, peraí, esse dedinho está fazendo falta aqui no corpo. Ô dedinho, o que está acontecendo com você? Vamos lá, vamos ajudar esse dedinho. Chamar a atenção do dedinho para que ele volte à sua justa cooperação. Só que a comodidade, a covardia, a falta de amor, isso é falta de amor, gente. Deixa a pessoa se afundar um pouco mais, e mais um pouco, e mais um pouco. Quando se percebe, ela já se perdeu, acabou. Não tem mais volta para ela. Por quê? Falta de amor, falta de senso de responsabilidade, falta de falar a verdade em amor. Olha, querido, isso vai te levar à ruína. Você está transgredindo a Torá e, ao fazê-lo, você está se autodestruindo, você está se autocondenando. A Torá é clara. O Eterno está colocando diante de nós, de cada um de nós, a bênção e a maldição, e nos manda escolher a bênção, e você está escolhendo a maldição. Como eu posso ajudar numa situação dessa? A não ser divertir. E a partir do momento que a pessoa faz a escolha, aí sim, gente, aí o problema passa a ser dela. A questão é que muitos, vendo, convalidam. É o caso aqui. Vão convalidando, vão se amotinando, vão juntando o grupo, vão aumentando a facção, ao invés de chamar a retificação. E aí resulta em sofrimento coletivo. O que começou no coração de um, contaminou a todos. Gente, nada nas Escrituras é destoante da Torá. É o que eu falo, a Brit Hadashah é a Torá em funcionamento. O que Tiago mostra aqui não é algo novo, não é uma tese nova. A Brit Hadashah não criou nada, absolutamente nada. Só corrobora, fortalece o que está na Torá. Então, ele ecoa a Torá aqui, Inveja, desejos desordenados, busca de honra, foram a causa, foram a motivação de Cora. E aí, queridos, a Torá faz questão de registrar
em relação a um contraste entre o líder, Moshe, e Cora. Moshe era muito humilde, muito humilde. Por que a Torá fala isso? A humildade aqui, gente, ele é um antídoto para a inveja. Cora, ao contrário, ele olhava e dizia: por que não eu? Eu é que deveria estar lá nesse lugar. Moshe olhava e dizia: que o Eterno faça o que for melhor. Dependência do Eterno. Se colocar numa posição de submissão. E aí, gente, Tiago fala sobre isso também. A sabedoria de baixo e a sabedoria de cima. Ele diz lá no capítulo 3,16: quem entre vós é sábio e entendido? E depois ele diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto. E aliás, ele diz mais: antes ela é o quê? Terrena e demoníaca. Isso não vem do alto, isso é terreno, isso é demoníaco. Ou seja, isso vai te destruir, vai destruir a outros. Mesma coisa daquela história do Pedro, né? No momento ele faz uma profecia que Deus falou com ele, o Eterno falou com ele. No segundo momento, ele fala dele mesmo e erra. Então, mas veja, o que é importante nessa passagem? É o discernimento imediato de Yeshua. O que Yeshua fala depois? Olha, Pedro, 3 anos de caminhada comigo, você não está pronto ainda. Quando Yeshua sabia que ele ia fazer techuvá, aí Yeshua faz o quê? Quando você fizer a techuvá, quando te converteres, de acordo com a linguagem de algumas versões, quando te converteres, você vai apacentar as ovelhas, as minhas ovelhas, os meus discípulos. Isso é uma ofensa, não é não? Pedro caminhando com Yeshua, se achando. 3 anos já. 3 anos de caminhada, e Yeshua vira para ele e fala assim: Pedro, você não se converteu ainda. Em outras palavras, foi isso. Quando você efetivamente se converter, aí sim você vai. Isso, gente, é entender os princípios do reino. E aqui, para nos ajudar, Tiago estabelece um critério absoluto. A verdadeira sabedoria não é medida pela capacidade de convencimento, mas pelo palavras de Yeshua também, pelos frutos que produz. Então, gente, não são palavras, são frutos. Yeshua nos dá esse princípio. Tiago está aqui convalidando. Pelos frutos conhecereis. Ele fala: pode porventura uma árvore boa produzir frutos maus? Então vejam a qualidade dos frutos. É simples. É simples. Não é retórica, gente. Ou são frutos. E aí, gente, um diagnóstico bem simples que Tiago nos ensina aqui, juntamente com essa porção. Quando qualquer conversa no nosso meio produz um descontentamento, ou tem algum grau de comparação com alguém ou com alguma coisa, ou tem raiz de amargura, ressentimento, ou tem disputa de posições, críticas, divisões, com certeza, essa conduta está permeada de inveja e ambição pessoal. Não tem nada de santo nela. Agora, por outro lado, quando produz arrependimento, que faremos, pois, irmãos? Quando produz humildade, aquilo que eu falei, está apontando o caminho correto, quando produz disposição de serviço no reino, quando produz um amor genuíno pela santa instrução do Eterno,
quando produz um crescimento em caráter. Eu quero mudar minha forma, eu quero ser melhor. Né? Quando produz, gente, temor ao Eterno, aí sim, essa sabedoria, sem dúvida alguma, vem do alto. Vem do alto. Queridos, nós estamos num momento aqui que nós temos quase que brigado com as pessoas para lerem um capítulo da palavra por dia. Um capítulo. Um único capítulo. Ele tem que brigar, tem que ficar falando, chamando atenção. Misericórdia, gente. Misericórdia. Alguém que serve ao Eterno, que fala que está no reino e que não tem disposição de parar um pouco em 24 horas para se dedicar a um relacionamento de leitura e oração. Qual que é o sentido? Qual é o sentido? Alguém que não se alimenta da palavra. Gente, já está morto. Já morreu de inanição espiritual há muito tempo. Mas a gente tem que ficar toda hora chamando atenção, falando e... Yeshua nos ensina: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja servo. Mateus 20, 26. Cora queria uma grandeza para ser reconhecido. Yeshua ensina que grandeza é para servir. Cora queria uma posição. Yeshua ensina responsabilidade. Cora buscava honra. Yeshua buscou o madeiro. Buscou renúncia do eu, do ego. Não é a minha vontade, é a vontade do meu Pai. A inveja gera ambição egoísta, a ambição gera rebelião, a rebelião gera desordem, e a desordem produz toda sorte de males. E a pergunta que permanece para nós, queridos, é exatamente essa, né? Quando alguém recebe honra, o coração produz alegria ou inquietação? Quando nós não estamos sendo reconhecidos, eu continuo servindo, inclusive essa foi uma pergunta que eu fiz durante a semana, eu continuo servindo com a mesma fidelidade, ou porque eu não estou sendo reconhecido, a minha fidelidade já foi por água abaixo? Porque se eu não estou sendo reconhecido nem pelo meu irmão, como é que eu vou? Gente, o foco está errado. Nós devemos agir com fidelidade para com o Eterno. Por isso que a palavra diz: seja lá o que você estiver fazendo, façam como se fosse para o Eterno, porque é Ele que vai nos recompensar. Na sequência, querido, no capítulo 17 aqui nós temos a prova dos incensários, né? E aí nós percebemos o que? Moshe não toma partido aqui. Ele não faz nenhuma campanha política, ele não busca apoio de ninguém. Ele entrega a questão para quem? Para o Eterno. Ele entrega a questão para o Eterno. Chamados genuínos, queridos, não precisam de defesa humana. O Eterno é plenamente capaz de confirmar aquilo que Ele próprio estabeleceu. E Moshe aqui, obviamente, ele compreendia isso, né? E ele, com o povo, ele falou assim: olha, eu não preciso ficar provando a minha autoridade. E aí ele lança aqui uma oração, né? E nós sabemos qual foi o resultado. Outro princípio que essa porção nos apresenta, queridos, é o que nós falamos, né, da Brit Hadashah: cuidado com a raiz de amargura.
Quando nosso coração tem essa raiz, né, nós olhamos para trás. Nós começamos a pensar assim: o Egito era melhor, o mundo era melhor, eu estava melhor lá atrás. Depois que eu comecei a servir o Eterno, a coisa piorou. Isso, gente, é típico de um coração que ainda guarda amargura. É só aparente, isso é uma prova, A escravidão parece liberdade. Olha o que o povo diz: vamos eleger outro líder. A riqueza injusta não exige dignidade. Tudo que é injusto, tudo que está contra a justiça do Eterno, é contrário ao padrão de santidade. E aí, queridos, toda vez que nós começamos a romantizar o mundo, o nosso coração já está bem longe da promessa, bem longe. Temos que tomar cuidado para a terra não abrir e sermos engolidos por ela, tal qual aconteceu com Cora e seus acéfalas, seus seguidores. Um sacerdote verdadeiro, queridos, ele não usa a sua posição buscando honra para si. Ele usa para instruir e salvar vidas. E nós, como pretensos israelitas, integrantes da nação, somos o quê? Uma nação santa, sacerdócio real. Será? Estamos buscando posição ou nós queremos verdadeiramente salvar vidas? Queridos, o reino já foi instalado desde Yeshua. Ele já foi instalado. Nós estamos promovendo isso, preocupados com que outrem, aquele nosso próximo, já sinta o que é servir a Deus para que ele possa fazer isso no futuro? Ou nós estamos tão envolvidos com nós mesmos que nós estamos agindo de forma egoísta, buscando tão somente a vantagem pessoal? Na verdade, com a ajuda de Adonai, nós estamos tentando restabelecer o paraíso aqui nessa terra, né? Essa é a missão. Essa é a missão. O chamado aprovado pelo Eterno, queridos, produz vida, produz fruto, flores, sementes, tal qual aconteceu com o cajado de Arão. Exatamente. O verdadeiro discipulado não se mede por títulos, se mede por frutos, Vejam que Yeshua diz isso claramente, pelos seus frutos os conhecereis. E aí, queridos, o tema que Cora evidencia para nós aqui não é tão somente uma discussão sobre autoridade, mas pelo contrário, é uma submissão ou insubmissão ao propósito eterno. É aquilo que eu falei, a insatisfação com a própria vontade do Eterno.
É o que o Eterno diz para Moisés: eles não estão se insurgindo contra vocês, eles estão se insurgindo, na verdade, contra mim. Notem que Cora queria servir, só que ele queria servir do seu jeito. Ele quer se aproximar, mas ele não quer se submeter. Isso não existe no reino, gente. Todos nós, sem exceção, somos submissos de algum modo. Essa é a cadeia que sustenta o corpo. Submissão. Não existe honra sem responsabilidade. Todos nós queremos ser honrados. Opa, mas para ser honrados, para sermos honrados, nós precisamos agir com responsabilidade. Não, responsabilidade agora não quero. Não quero me envolver. Eu quero fazer uma observação. Essa semana a gente discutiu também sobre a criação da natureza, que Deus colocou ordem em tudo. Tudo tem uma hierarquia. Nas nossas ovelhas, lá você observou que elas são divididas em 2 rebanhos. Um fica com o macho e a outra fica com o outro. Tem 2 líderes já, eles fazem entre eles. As abelhas, tem aquela que é a abelha rainha, as outras trabalham ali para ela. Isso, quem ensinou isso para as abelhas? Quem ensinou isso para as ovelhas? Deus criou assim com a hierarquia, né? Então, se a gente observar a natureza, a gente vai ter mais facilidade para entender a Bíblia. Sem dúvida. Queridos, a Haftará de 1 Samuel, nós notamos a mesma insatisfação, né? Samuel está aqui agora enfrentando um povo que desejava reorganizar a liderança segundo os seus próprios critérios. Ou seja, aqui, que sejamos iguais às outras nações. Como assim? Como alguém pode ter a excelência e desprezar a excelência para pegar o ordinário? Em toda a acepção do termo. Estranho. Né? Aí nós percebemos o que na Haftará? Assim como Cora estava questionando ali a estrutura estabelecida pelo Eterno, a mesma coisa, Israel aqui estava questionando. Olha, as nações têm rei, por que nós não temos rei? O princípio, gente, é o mesmo. Né? Demanda popular. Democracia não representa a vontade da terra. Não representa. E lá em Judas 11, na Brit Hadashah, né, menciona expressamente: pereceram na rebelião de Cora. Então Judas aqui ele identifica Cora como um símbolo permanente daqueles que rejeitam uma ordem estabelecida pelo Eterno, enquanto aparentam uma falsa espiritualidade. E aí Shaul, lá em 2 Timóteo 2,19, ele diz, né, o Eterno conhece os que lhe pertencem. Assim como o Eterno distinguiu Arão de Cora, ele continua distinguindo a aparência espiritual de uma fidelidade genuína. E aí, queridos, finalizando, nós estamos aqui para retificar a nossa vida, retificar a nossa alma. Né? Como eu tenho reagido diante da ordem estabelecida pelo Eterno? Eu tenho ficado feliz com essa forma estabelecida, ou eu tenho o meu próprio jeito de organização que eu entendo que é muito mais correto do que aqui está posto? Eu tenho apresentado frutos que realmente confirmam a minha fidelidade com o Eterno? Queridos, que possamos temer e tremer diante do Eterno, que possamos clamar, né, pelo Ruach HaKodesh, que sejamos dignos e merecedores de receber dele o necessário poder para continuarmos numa vida de santidade,
para que sejamos capacitados a andar exatamente nos caminhos que Ele já predeterminou, na ordem que Ele estabeleceu e não na ordem que eu penso que é melhor assim estabelecida. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.